No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e divido a apresentação com a minha colega Rafaela Padilha. Pois é, Disney. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Nós já trouxemos aqui deputados estaduais, federais, mas é a primeira vez que a gente fala com o ministro. Olha, estamos ficando importantes. Estamos recebendo aqui hoje o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mato-grossense, que conhece muito bem essa terra. E a gente vai falar, é claro, de mineração e agricultura, duas grandes potências do estado de Mato Grosso. Ministro, seja bem-vindo ao nosso podcast Mineral. Legal, muito obrigado, Disney, Rafaela, também a todos que nos assistem, a oportunidade de falar um pouco dos caminhos que se cruzam, das oportunidades entre a agropecuária e a mineração, que tem tudo a ver, talvez as pessoas não tenham esse conhecimento. Ministro, qual a importância que a mineração tem para a agropecuária? Olha, as pessoas há uma ideia, talvez, de que o Brasil tenha terras muito propícias, muito férteis, muito boas para produzir alimentos e, por isso, é esse grande celeiro de produção de alimentos. E é uma ideia equivocada. Até porque, se a gente fizer uma análise bem profunda da qualidade das terras brasileiras, nós temos, sim, terras muito férteis no norte do Paraná, em algumas regiões. Mas a imensa maioria do território brasileiro são terras fracas, terras com baixo potencial produtivo. Mas a ciência, a tecnologia, e nós devemos muito isso à Embrapa. Não é coincidência, até porque eu não acredito em coincidência. Há 50 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. E nesses 50 anos, quando foi criada a Embrapa tem 52 anos. O Brasil se transformou nesse grande celeiro da produção de alimentos. E você sabe qual foi uma das maiores revoluções que a Embrapa fez? A capacidade que tem, a pesquisa que foi feita para o equilíbrio de solo, para que a gente possa minimizar a acidez do solo, corrigir o alumínio tóxico com uma matéria-prima muito barata, o calcário, que é um grande mineral brasileiro e muito abundante em todas as regiões. Então veja a conexão. Aquele solo fraco, ácido, com alumínio tóxico, que era praticamente impossível se produzir, se tornou no Cerrado brasileiro a coqueluche, a grande vitrine. Em todos os estados brasileiros, o Cerrado se tornou altamente produtivo, inclusive com capacidade de sofrer até intempéries climáticos. Quando você tem um bom solo corrigido, fosfatado, calcareado, com perfil de solo acima de 40%, acima de 40 centímetros, mesmo em algum veranico, algum estresse hídrico, falta de chuva, ele consegue manter a planta viva, vigorosa, forte e que vai produzir frutos. Então, tem tudo a ver a mineração, a pesquisa, o desenvolvimento da mineração com a agropecuária brasileira. Sendo assim, podemos afirmar que sem esse mineral, no caso o calcário, o Mato Grosso não seria a potência que é hoje. Sem sombra de dúvida, e não existiria Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Goiás, são todos solos que ficaram férteis a partir do calcário, da fosfatação, quer dizer, tudo a ver com a mineração, por isso, e a agropecuária brasileira deve muito à mineração, e por isso é importante uma feira como essa para a gente mostrar. E agora a nova fase também, os remineralizadores, tem tudo a ver, entendeu? Então, é um processo que começa a acontecer com respeito ao meio ambiente, a boas práticas, barateamento de custo, e por isso eu aproveito essa oportunidade de parabenizar esta feira que vem discutir temas tão relevantes e por isso o ministro da Agricultura fez questão de passar por aqui. O senhor, além de ministro, é senador e está licenciado dessa função. E a gente sabe que a mineração no estado de Mato Grosso tem um potencial absurdo, mas ela é muito pequena, muito embrionária ainda, até porque ela enfrenta uma série de preconceitos em relação à atividade e também de questões legais, né, senador? Eu queria que o senhor falasse, enquanto senador da República, com todo o conhecimento que o senhor tem,
Como que o Senado, como é que o governo federal está agindo para dirimir isso, para regularizar, para dar o impulso que a mineração precisa? Tal qual a agropecuária também, nós passamos um período muito difícil, onde, por erro de alguns, e a imensa minoria ainda busca a ilegalidade. A imensa maioria busca fazer as coisas certas. Há algum tempo atrás, a agropecuária brasileira também era muito taxada de destruidora do meio ambiente, de desmatamento ilegal, de queimadas ilegais, de invasões de terras públicas. Isso estragava a imagem de um setor tão relevante. E gradativamente as entidades representativas do setor foram se organizando, foram regularizando as suas áreas, as suas boas práticas de sustentabilidade, e com isso o setor hoje já é reconhecido como um setor que tem um bom conceito de produção sustentável. Claro que ainda existe aquelas pessoas que destoam, mas para esses, os rigores da lei. Para esses tem os embargos, para esses tem os rigores que estão já disponíveis na legislação. Eu acho que a mineração brasileira também está fazendo um belíssimo trabalho. Uma feira como essa, aqui no centro do país, na capital dos mato-grossenses, vim mostrar todo o potencial, todas as empresas, todos os mineradores, os garimpeiros, as empresas que trabalham para esse setor e que está disposto a fazer um trabalho regular, transparente e que não vai proteger quem comete crime. Então, se você não protege quem comete crime, e cada um com o seu CPF, com a sua responsabilidade, nós vamos descobrir rapidamente que esse setor é muito valoroso para o Brasil, que gera muitas oportunidades, muitos empregos, muito crescimento econômico. E assim a gente tem que tratar e deixar o preconceito de lado. Ministro, agora tem um problema muito sério que o Brasil precisa enfrentar, que é a questão da morosidade na nossa legislação para uma mineração entrar em atividade. Hoje, a média no Brasil é de 10 anos. O senhor, como ministro também, como senador, como que o senhor vê essa morosidade? É possível reduzir todo esse tempo para que o minerador possa fazer esse investimento e já começar a trabalhar? Bom, o primeiro ponto é tirar o preconceito, né? Exato. Você tirando o preconceito, e eu fui já secretário de Estado de Meio Ambiente. E trabalhei, por exemplo, com a Sheila, que é uma grande conhecedora do Sheila setor. Kleiner. A Sheila Kleiner, ela é uma pessoa especial. Um trabalho espetacular que aqui no estado do Mato sabe Grosso. distinguir, e é isso que temos que saber. O que pode e o que não pode. E o que pode, da forma que pode, tem que ser ágil, eficiente, gerar oportunidades. Eu defendo muito, e inclusive é um tema que está muito em voga neste momento, onde o Senado Federal, o Congresso Nacional, acabou de derrubar alguns vetos do presidente na questão do novo marco do licenciamento brasileiro. É sempre com o intuito nunca de precarizar, e eu compreendi isso como senador, que não tem hipótese alguma de precarizar o meio ambiente. Agora, desburocratizar sempre. Simplificar sem precarizar é possível, né? E eu tenho certeza que nós vamos avançar com respeito ao meio ambiente, mas com a agilidade necessária de um setor que carece tanto de oportunidades. Outro assunto que eu gostaria de ter a sua opinião. Está hoje tramitando no Congresso Nacional a possibilidade de fazer mineração em terra indígena. Uhum. Como que o senhor vê essa questão? Olha, eu vou fazer uma analogia, Disney, ao licenciamento para a agropecuária. Por muitos anos, os nossos irmãos indígenas parecis, Nhambiquara, Manoque, daqui de Mato Grosso, vêm produzindo de forma sustentável. Já chegaram a 20 mil hectares. Aqui em Campo Novo dos Parecis, Brasnorte, eles buscaram, num primeiro momento, de forma errada. Fizeram parcerias, arrendamento, e a legislação não permite. Sofreram até algumas sanções, embargos. Mas aí perceberam que tinha um caminho de como fazer certo. E desde 2013, portanto, 12 anos, buscavam o licenciamento para que eles pudessem produzir como qualquer brasileiro, buscar recursos do Plano Safra, vender para qualquer trade internacional que não podiam porque não tinham uma licença oficial. Eles plantavam e produziam e colhiam nesses anos todos com o TAC do Ministério Público. Mas com muita dedicação, agora em outubro de 2025,
o nosso governo, o governo do presidente Lula, emitiu as licenças para que os indígenas parecis possam produzir, acessar plano safra, comercializar, o que está regularizado. E eu vi um documentário exatamente desta saga, de todos esses anos, são 20 anos de produção, onde eles falam exatamente isso, que esse processo ensinou os indígenas, aqueles que o querem, respeitando a resolução 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que ela diz que o que tem que prevalecer é a vontade, o desejo espontâneo do indígena. Se ele quer continuar somente com as suas tradições, tudo certo. Se ele quer evoluir, manter as tradições, mas com alguma atividade econômica, é isso que tem que prevalecer. Por que não fazer, né? Por que não fazer? Está lá na resolução. E foi esse princípio que o IBAMA usou para autorizar o licenciamento. Então, se ele pode, dentro das regras, dentro do licenciamento, produzir grãos, alimentos, por que ele não pode também fazer uso da mineração, fazer uso dos seus potenciais de hidrelétricos para poder fazer a geração de energia? Se branco pode, o indígena pode. O direito mineral, se branco pode, o indígena pode. Se produzir alimento, o branco pode, o indígena pode também. E é isso que eu defendo. E na prática, isso está acontecendo no Brasil. Mas, senador, não existe uma contradição aí? Porque assim, o senhor fala do indígena minerar nas terras. Uhum. E o que se pretende é que empresas façam mineração em terra indígena. Olha, veja bem. Primeiro, que é a mesma coisa, que essa é a diferença que precisa ter. A legislação brasileira não permite isso. O que ela permite é o indígena, porque ali é um território indígena. O marco temporal previa isso, né? Que não foi aprovado. Mas no caso, a legislação não permite que no território indígena brancos venham fazer exploração econômica. Uhum. Né? Isso tem uma autorização especial do Congresso. Exatamente. Né? Então, o que foi feito agora, e é exatamente contra isso que foi trabalhado e feita a regularização para a produção de alimentos. Olha, brancos não pode, fizeram de forma errada. As parcerias, arrendamentos, isso não pode. Mas os indígenas podem. Mas isso já é um avanço. Por que os indígenas não podem fazer a exploração da forma correta? Isso gera riqueza, gera oportunidades. E quem ganha são todos os brasileiros, porque ele vai precisar comprar máquina, equipamento, gerar emprego, também fora do seu território, aqui, para que as indústrias e as companhias brasileiras possam se beneficiar dessa oportunidade e dessa riqueza brasileira. Mas existe um entrave aí, porque as comunidades tradicionais, elas não são aptas à mineração. Aí, para a gente fazer essa concessão, teria que haver também capacitação das comunidades, né, senador? Como aconteceu para a agricultura. Eles não tinham conhecimento tecnológico, por isso começaram arrendando, e o que foi, então, coibido, que permitia ali. Mas, paralelo a isso, eles buscaram a sua autonomia, a sua capacitação, e hoje produzem 20 mil hectares de terra de forma excelente, com qualidade e com respeito ao meio ambiente. Ministro, o Brasil ainda depende muito de alguns minerais que são importados. E isso, em algumas situações, a gente hoje vive uma guerra, um período de geopolítica instável. Por exemplo, o potássio, fertilizantes, né? Que precisam para a agricultura, grande parte vem de outros países, como da Rússia. Mais de 86%. Então, como que o governo brasileiro estuda isso? Que a gente sabe que tem esses minerais no Brasil, com capacidade de ser minerado, porém estão em terras indígenas também. Acabar com essa dependência. Essa dependência internacional. Você sabe que não precisamos acabar com a dependência e criar a independência, nem acabar com a dependência. O que nós precisamos é diminuir a dependência. Porque a boa relação comercial, e o presidente Lula sempre fala isso, nós, nesses 3 anos, trabalhamos muito por determinação dele, a ampliação dos negócios, a ampliação das oportunidades. Abrimos quase 500 mercados, estamos chegando a 500 mercados para os produtos da pecuária brasileira. E você sabe qual que é o princípio básico de abrir mercado? É a reciprocidade. Todo mundo que vai comprar alguma coisa, ele quer vender o que ele tem de potencial. Perfeito. Então, se a gente falasse, eu não compro mais potássio do Canadá, eu não compro mais potássio da Rússia. Ele fala assim, eu também vou procurar outro lugar para comprar carne bovina, eu vou procurar outro lugar para comprar soja, comprar uva, comprar gergelim. Então, a gente tem que manter a relação comercial. O que nós devemos fazer é diminuir a dependência, porque quando a gente é altamente dependente, você fica vulnerável. 90% você passa a ser vulnerável. Né? Nesses ajustes e reajustes da geopolítica, muitas vezes você fica vulnerável. Então o Brasil tem que fazer estamos fazendo uma política
de ampliação da nossa produção de fertilizantes. No governo do presidente Lula, por exemplo, a ANSA, uma produtora de nitrogenados lá em Curitiba, lá em São José dos Pinhais, no Paraná, voltou a produzir ureia, né? Nós estamos trabalhando a finalização da produção de nitrogenados ali em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que foi completamente abandonado. Revitalizamos os projetos de potássio lá de Sergipe. E é uma grande novidade. Altazes, no Amazonas, tem uma das maiores reservas minerais de cloreto de potássio do mundo, equivalente às canadenses. E tinha uma dificuldade no licenciamento, que está próximo de áreas indígenas, como você falou. Isso foi superado. Hoje tem licença para a instalação e operação desta jazida mineral lá em Altazes. E com isso, nós vamos tirar muito a dependência brasileira. É um exemplo de como as coisas podem ser feitas de forma correta no Brasil. E Mato Grosso também tem uma região que pode produzir potássio, inclusive está sendo estudada. Isso traz mais um ganho para o estado de Mato Grosso, né? Sem sombra de dúvida. O senhor tem acompanhado esse assunto também de perto? Acompanhado. Ministro, o senhor acredita que o setor mineral pode ajudar pode contribuir com a segurança alimentar no Brasil? Não pode não. É a única alternativa. Não existe produção de alimentos sem fertilizantes. Experimenta plantar 2, 3 anos sem adubar as terras mais equilibradas que temos. Ela cai drasticamente a produtividade. Agora, as terras em algum estágio de degradação, e o Brasil nós já levantamos 40 milhões de hectares com a Embrapa, com a ciência, de altíssimo potencial produtivo, que podem ser incorporados ao sistema produtivo, desde que faça a recuperação dessa degradação. E o que é fazer a recuperação da degradação? Minerais, calcário, fósforo, potássio, em uma profundidade de no mínimo 40 centímetros, revitaliza o solo. Se não fizer isso, nem a primeira safra você consegue colher. É fundamental os minerais para a produção de alimentos. E só para a gente finalizar. Por favor. O ministro está com a agenda apertada. O senhor é ministro e senador, então para a gente é uma oportunidade única. Enquanto senador ali, enquanto parte, né, da Câmara Federal, do Senado Federal, perdão, eu queria saber da opinião do senhor. Ai, desculpa, eu me perdi. Vai, vamos lá, com relação à ANM. Enquanto senador, eu queria saber da opinião do senhor dos maiores entraves para a mineração hoje vem da Agência Nacional de Mineração. Falta mão de obra humana, falta fiscalização. Ela tá sendo revitalizada agora no governo Lula, mas ainda há muito o que se fazer, né, senador? Sem sombra de dúvida. O serviço público, que é o maior patrimônio do poder público, da gestão pública, porque o poder público não tem nada na partilheira para oferecer, a não ser serviços, né? Fruto dos impostos do cidadão, a contratação de servidores para atender e regularizar todas as atividades e todas as ações do poder público para com a população. É a forma de retribuir. E o serviço público no Brasil foi extremamente apertado, diminuído, deixado de lado nos últimos anos. Nós estamos fazendo a recuperação disso. Veja que no Ministério da Agricultura, fazia 12 anos que não tinha concurso público. O INMET, que faz previsão meteorológica e também está embaixo do Ministério da Agricultura, há 19 anos não tinha concurso público. A Embrapa, que é uma excelência na busca e desenvolvimento de tecnologias para a agricultura tropical, também faziam 13 anos que não tinha concurso público. Não é diferente na ANM. A ANM vinha sendo sucateada, tirando toda a força. E com isso, um setor vital para o desenvolvimento da economia brasileira começa a sofrer, porque os processos que poderiam ser resolvidos em 3 meses, 6 meses, ficam lá anos, porque não tem gente para analisar, porque não tem sistema para analisar. Isso quem perde é o país, né? E atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Então, há uma força-tarefa sendo feita para revitalizar a ANM também, para que ela tenha uma melhoria do serviço prestado, e quem vai ganhar com isso é o Brasil, e eu defendo isso muito. Eu venho todo ano nas votações orçamentárias, mesmo estando ministro, eu volto alguns dias para o Senado Federal, principalmente na hora do orçamento, e essa é uma área onde eu procuro, com a minha colaboração, deixar mais recursos disponíveis para que a ANM se fortaleça, porque, consequentemente, o setor minerário brasileiro vai ser fortalecido. Ministro Carlos Fávaro, foi um prazer receber o senhor aqui, um bate-papo muito interessante, que enriqueceu muito o nosso conteúdo para a nossa audiência. Agora a gente sabe da importância, um pouco mais, da importância
que esse setor da mineração tem para a agricultura. E ninguém melhor para falar disso do que um ministro da Economia, da Agricultura do Brasil. E que Legal. também é produtor, né? Também, a é terra verdade. e a importância disso. Legal, Disso. Muito obrigado pela sua oportunidade, você, Rafaela, também, e a todos que nos assistiram nesse podcast. Fiquei muito feliz de poder contribuir. E ele é mato-grossense, conhece bem a nossa realidade, pode contribuir ainda mais aqui com o nosso estado, estando lá no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um abraço para você que esteve até o presente momento aqui no nosso podcast. E aqui a gente fala de mineração porque mineração é essencial para a nossa vida, essencial assim como a sua audiência para esse podcast. Um abraço e até o próximo episódio. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company.